Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula de hoje a gente vai falar agora sobre indução, força eletromotriz induzida. Então a gente começou no magnetismo, observando que correntes elétricas são capazes de gerar campos magnéticos. E agora o que a gente vai acabar mostrando é que variações de campos magnéticos são capazes de gerar campos elétricos, tudo bem? Então são um dos fundamentos principais da lei da indução. E aí depois a gente faz um caminho de ida e volta. Então, por um lado, cargas elétricas podem gerar campos magnéticos e variação de campos podem gerar campos elétricos. Então a gente faz então essa cola aí do eletromagnetismo de ida e volta. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, a gente precisa aí falar um pouco sobre força eletromotriz. Então pegue aí um circuito qualquer com a bateria de força eletromotriz Epsilon. Então essa força eletromotriz, na verdade, não se deixe enganar pelo nome, não se trata de uma força no estrito senso que a gente fala de F igual a ma, mas uma força, algo que faz a eletricidade, os elétrons se moverem. Tudo bem? Então basicamente acaba sendo uma diferença de potencial. Tudo bem? E se a gente pegar um circuito como esse, uma malha simples, e umas cargas positivas aí viajando, a gente acaba definindo a força eletromotriz como sendo uma integral do campo elétrico dl. Tá? Então dl, vamos colocar aqui uma setinha aqui. Certo? Como sendo um EDL, essa integral de linha ao longo de todo esse caminho. Então imagine que você tem não um fio perfeito, mas um material resistivo que você teria que ter um campo elétrico ponto a ponto para manter essa corrente elétrica. Bem? Então basicamente a gente pode identificar esse campo elétrico em outros sistemas que sejam equivalentes como sendo basicamente uma força sobre unidade de carga. E consequentemente a força eletromotriz acaba sendo um trabalho por unidade de carga de pegar uma carga de um ponto dela e jogar ela e fazer essa corrente aí circular ao longo dessa malha. Tudo bem? Então, o que vai ser a força eletromotriz induzida? Então, vai ser um efeito que vai acontecer associado a fenômenos magnéticos quando a gente tiver ou um circuito móvel em um campo magnético fixo, certo? É uma possibilidade. Ou outra, de fato, você ter um circuito fixo em um campo magnético variável. Então, a gente vai separar esses dois casos. Eu vou tratar aqui nesse primeiro vídeo, desse primeiro caso aqui do circuito móvel em um campo B induzido. Então, vamos considerar a seguinte situação, uma situação clássica desse tipo de fenômeno. Então, considere que existe um campo magnético aqui uniforme, nessa região aqui à esquerda dessa linha pontilhada, como vocês podem ver, certo? E do lado direito não há campo magnético, certo? Eu tenho esse circuito aqui, que observem, não há qualquer bateria, e eu vou puxar esse circuito aqui para a direita. Então o que acontece? Você vai imprimir uma velocidade aí na direção x. Eu coloquei aqui então um x, um y para cima e um z para fora. E o meu campo magnético lá na esquerda aponta para dentro, ou seja, meu campo B ele é um menos B versus Z. E então surge, dada essa velocidade, eu posso pensar em cargas que tem uma carga Q que positiva, vamos imaginar, certo? Uma carga Q aqui, uma carga Q aqui. Eu tenho uma velocidade V, um campo B, e acaba surgindo aí o que a gente pode chamar de um campo elétrico efetivo. Por quê? Porque eu posso imaginar que existe uma velocidade V para cada dessas cargas, surge uma força magnética Q vetorial B, substituo aqui com os versores x e z, e aí o vetor x chapéu vetorial z chapéu, você pode nessa regra aqui do produto vetorial cíclico, então x vetorial z é menos y, com menos aqui da fórmula dá um y chapéu, ou seja, surge uma força magnética que eu posso identificar como sendo uma carga vezes um campo elétrico efetivo. Olha,
Ou seja, se existisse um campo elétrico, com esse VBY chapéu, ele exerceria a mesma força sobre as cargas. E aí, nesse caminho aqui, ele é perpendicular nesse caminho aqui de baixo e o de cima, ou seja, nessa integral de linha de uma força eletromotriz, ele não exerceria qualquer influência, mas nesse caminho aqui de baixo para cima, percebam que ele vai sim exercer um papel nessa integral, que é equivalente a surgir uma força eletromotriz como se fosse basicamente uma bateria, tá, gente? Então isso é bem interessante, né? Então nessa integral aqui de linha, esse é efetivo, eu posso identificar como sendo esse V vetorial B, né, que no nosso caso basicamente é VB constante multiplicado pelo nosso L, que é a largura desse circuito. Tá? Então, vai surgir uma força eletromotriz dada por VBL nesse circuito, à medida que você vai deslocando da esquerda para a direita. Certo? Isso aí, então, é o jeito que a gente faz esse tipo de força eletromotriz, né, devido ao movimento do circuito com o campo magnético no fundo. Tá? E é muito interessante que a gente pode calcular essa força eletromotriz não apenas desse jeito, né, com a força magnética explícita. A gente consegue calcular em termos de um campo magnético, um fluxo magnético variando, né, ao longo dessa espira aqui. Então, como é que a gente escreve isso? Então, basicamente, verificando isso. Você pode fazer verificação direta, isso aí funciona. Então, vamos fazer primeiro para esse caso particular e depois a gente verifica isso para o caso geral. Tá? Então, o fluxo magnético ele é dado pelo produto campo magnético vezes A. Esse campo magnético, por hipótese, ele é uniforme naquela região. Então, esse fluxo aqui, nessa região aqui, olha só, seria as linhas de campo magnético atravessando essa região, vai ser dado por, basicamente, campo B, a área da base desse retângulo X vezes a altura L. Então, basicamente, é BXL. E eu posso derivar isso pelo tempo. O B é constante, o L é constante, eu tenho a derivada do meu X, certo? Vai ser, então, a velocidade, certo? Então, esse menos aqui vem do sentido, né? Então, basicamente, a gente tem, então, essa força eletromotriz induzido, que é BLV, que é exatamente o que a gente tinha logo acima. Então, a gente acaba demonstrando que essa força eletromotriz ela pode ser escrita como a variação temporal do fluxo magnético. Então, isso aí vai começar a chegar aí na lei de Faraday, né, onde a gente tem que essa variação, né, essa DDP que surge a partir de fontes magnéticas. Então, percebo, não há qualquer bateria, né? Basicamente você tem o campo magnético e uma força aí que está puxando, que é responsável por fornecer energia ao sistema e realizar trabalho em última instância. Ok? Então, essa força eletromotriz induzida é a variação temporal do fluxo magnético. Olha, eu deduzi isso a partir de um exemplo particular. Mas a gente consegue sempre fazer isso? Sim. Né? A gente consegue, inclusive, calcular esse tipo de coisa quando não precisa ter necessariamente um campo magnético de um lado e sem campo magnético do outro. Mesmo assim, isso aí ainda acontece. Então, para o caso geral, eu vou tomar então um circuito, tá, que ele tinha um caminho gama de T aqui embaixo, e depois de um incremento de tempo, ele passa a ir para um outro caminho. Então, eu vou ter que esse circuito aqui ele se desloca esse gama de T, certo? E considere que existe um sólido que ele é descrito basicamente como o caminho aí gama de T varrendo ao longo desse tempo. Então, coloca ele com uma tampa em cima, uma tampa embaixo e essa borda, né? E naturalmente o vetor normal, se for calcular eventuais fluxos, né, tem que ser sempre apontado para fora, ou seja, o vetor normal lá em cima é positivo e o vetor normal lá embaixo ele é para baixo, tá? Para cima e para baixo, certo? E de novo, basicamente a gente vai identificar esse campo elétrico efetivo como sendo um produto vetorial
da velocidade, né, do meu circuito ponto a ponto, vetorial campo B aqui ao longo dessa integral. Né? E a gente vai descrever essa força eletromotriz induzida como sendo essa integral de linha de um campo elétrico pelo caminho, né? E aí a força eletromotriz induzida vai ser o campo elétrico efetivo, né? Dado por esse produto vetorial V vetorial B dl. Tudo bem? Tá, então eu preciso reescrever isso aí em termos de fluxo magnético, porque o que eu estou tendo como objetivo aqui? Basicamente eu quero demonstrar que esse resultado aqui em cima é geral e não apenas um caso particular fortuito daquela espira retangular. Ok, então vamos olhar aqui algumas ideias, né? Por exemplo, a gente pode calcular o fluxo magnético nesse sólido ômega. Percebam que fluxo magnético sempre deve ser nulo, ou seja, eu vou quebrar esse fluxo magnético no fluxo de cima, em T mais dt, no fluxo de baixo e nas bordas, né? E aí percebam que basicamente esse N chapéu aqui para baixo está oposto ao que seria definido pela regra não direita, ou seja, vai surgir aí uma troca de sinal devido a esse N para baixo. E aí esse fluxo aqui, ele vai ser o fluxo lá em cima, na tampa superior, que coincide o vetor normal da regra de mão direita com o vetor normal exterior a esse sólido, né? Então vai ser o fluxo magnético em T mais dt, menos, por causa da troca de sinal do vetor normal, ao fluxo em T, mais esse fluxo aí em ΔS, né? Basicamente esse delta gama, desculpa. Esse delta gama é o que eu chamei essa borda aqui, nessa faixa aqui, esse delta gama. Tudo bem? E esse fluxo aqui na lateral vai contribuir. Então, basicamente, percebam que eu posso passar esse fluxo aqui para a esquerda com sinal negativo e a variação de fluxo no meu caminho gama do circuito vai ser basicamente esse fluxo na lateral com uma troca de sinal. Então, esse fluxo na lateral ele é um B, dA. E como é que eu escrevo esse dA, esse elemento de área aqui? Basicamente eu posso escrever como sendo uma base aqui e essa altura. Então, basicamente eu tenho que esse dl vetorial v dt, né, que é esse deslocamento aqui, esse produto vetorial me dá um elemento de área aqui. Me dá um elemento de área e com uma direção, que beleza, perpendicular aqui na lateral. Então, o jeito de escrever esse dA é com um produto vetorial dl vetorial v dt. Ótimo. Então, eu tenho aqui um produto triplo de 3 vetores. B, dl, vetorial v. O que eu vou fazer agora? Primeiro, esse dt eu posso mandar ele dividindo, né? E aí surge lá na esquerda o meu d fluxo dt, então variação temporal do fluxo. E aí eu tenho b escalar dl vetorial v. Né? O que eu gostaria de ter seria, na verdade, uma integral de linha com o meu dl estando independente, né? Mas basicamente eu posso fazer isso muito fácil com a regra do produto triplo, né? Um escalar e um produto vetorial. Eu posso fazer permutações cíclicas. Então meu dl vai para fora, né? O meu v vem aqui para o meio e o meu b vai para lá. E basicamente surge com essa permutação de elementos minha integral de linha do meu v vetorial b, né? Que é o meu campo elétrico efetivo. O que me identifica é essa integral aqui, fechada em torno do gama, né? Como sendo a nossa força eletromotriz induzida. Tá bom? Então, basicamente, gente, isso aqui vai ser... a gente reescreve isso em termos disso aqui. Né? Então, passa dessa integral de fluxo e a gente consegue reescrever isso aqui como integral de linha. Ótimo. Então, a gente consegue demonstrar que essa força eletromotriz, devido a um circuito que se desloca em um campo magnético fixo, né? A gente pode calcular essa força eletromotriz como sendo essa variação do fluxo magnético. Tá bom, gente? Então, existem vários exercícios sobre isso. E exercícios particulares a gente pode fazer no futuro como outros vídeos.
Mas para esse vídeo aqui, isso aí é o que eu tenho interesse aí de demonstrar para vocês. Essa força eletromotriz induzida que surge quando eu tenho um circuito que passeia, né, que se desloca em um campo magnético fixo no espaço, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.